Como pregar a palavra de Deus de forma correta, eficaz e eficiente? Você sabe o que é palavra-chave? Qual a importância dela no sermão? Bom, se você não sabe, a partir de hoje, a sua história na pregação pode mudar. Palavra-chave são palavras sempre no plural. Aqui eu citei alguns exemplos. Pontos, tópicos, coisas, verdades, lições, aplicações, aprendizados, ensinamentos. E eu tenho certeza que isso já acendeu um gatilho na sua mente e você pensou, poxa vida, já ouvi estas palavras em sermões. Ou talvez você até já usou e não sabia que eram palavras-chave. Por que eu risquei aqui pontos, tópicos e coisas? Isso são palavras-chave genéricas. Não vou dizer o nome delas, ou devo dizer. São chamadas palavras-chave coringa, que serve para qualquer sermão, para qualquer ocasião. Não te aconselho. Te aconselho palavras-chave mais bem elaboradas. Por exemplo, verdades. Ou se você já quer trabalhar diretamente, mais especificamente, nas aplicações, tudo vai depender do texto e do que Deus colocou no seu coração. Mas palavra-chave é muito importante e vai te ajudar muito para que você não perca o foco e a direção daquilo que você está anunciando para a igreja. E lembrando que no final eu vou dar um exemplo prático. Palavra-chave é como se fosse a seta do sermão. Quando eu digo que é a seta do sermão, você lembra o quê? De uma moto, de um carro virando e dando seta. Se eu usei o termo seta do sermão, isso é uma forma de ilustração, ou uma figura de linguagem, mas não é um assunto para nós neste momento. A palavra-chave ela pode aparecer no tema, no título, pode aparecer, não quer dizer que tem que aparecer. Ela tem que aparecer na terceira parte da introdução, que é chamado de transição. Sim, a introdução tem 3 partes, no mínimo. E depois falaremos sobre isso. Você vai aprender, fica tranquilo. É só me seguir, só me acompanhar, que vai ser tudo de graça. E eu não vou esconder nada de vocês. Pode aparecer na conclusão, pode aparecer na aplicação, pode aparecer no apelo. Tem que aparecer nos tópicos, nas divisões. E aí, observe a regra. Tem que aparecer, mas pode ser que vai aparecer na divisão ou pode ser que vai aparecer na transição da divisão. Se você não sabe o que é transições, não se preocupe que nós vamos ver muito sobre isso, porque é muito importante, talvez mais importante que palavra-chave, de grande importância que muda a história da sua pregação também. Por isso, não deixe de acompanhar, para você não perder nada. Mas ou vai aparecer na transição ou na divisões. Vamos para o nosso exemplo prático para você colocar isso já em prática e nunca mais esquecer? Irmãos, nós estamos para elaborar um curso de homilética de alto nível, de graça. De graça. Eu estou gravando isso aqui apenas como um teste de câmera, de imagem, de local, mas o cenário não está montado, os equipamentos ainda não estão adquiridos. Exemplo, preguei aqui João 14,6, na versão ARA. Você conhece muito bem o texto, eu vou ler com você. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui é um exemplo de eu colocando a palavra-chave no tema ou no título, que é outro assunto. Mas veja que não é que eu era obrigado a colocar. Eu quis colocar para você entender melhor. Então eu coloquei verdade. E espero que você tenha entendido que a palavra-chave aqui é verdade. Espero que você já tenha conseguido observá-la. 3 verdades, sempre plural. 3 verdades sobre Jesus. Ok? Vamos dizer que esse é meu título, meu tema. Introdução parte 1. Eu posso usar. Não sou obrigado. Introdução parte 2, eu posso usar, não sou obrigado. Introdução parte 3, eu tenho que usar, sou obrigado a usar. Nos tópicos ou na transição para os tópicos, eu sou obrigado a usar. Neste caso aqui eu usei dentro do tópico
e eu vou te citar um exemplo como se eu estivesse usando sem ser no tópico, e sim na transição. Posso usar na conclusão, no apelo, enfim. Mas as principais partes é a introdução, parte 3, e nos tópicos, ok? Mas suponhamos que eu quisesse usar em cada momento desse. Introdução, parte 1. Lembrando que a introdução, parte 1, não é o momento de você explicar algo do texto. É algo do cotidiano, do dia a dia, do mundo, para depois você conectar as pessoas com o texto. Calma, que nós ainda vamos ver sobre a introdução, mas é muito simples. Olha o que eu poderia dizer. Uma das coisas no mundo que mais tem chateado as pessoas é a ausência da verdade. As pessoas não mais acreditam em quase nada. A maioria das coisas são fraudes, são golpes, são pessoas querendo ganhar algo de alguém. Introdução parte 2. Eu saio da 1 e vou para 2. Porém, este texto nos apresenta verdades que não são aquelas que são apenas manipuladas para enganar o mundo, mas pelo contrário. As verdades apresentadas por este texto são verdades essenciais para a vida do homem em toda a face da terra. Por isso, nessa noite, introdução parte 3, vejamos 3 verdades sobre Jesus à luz deste texto de João 14, verso 6. Primeira verdade que o texto nos apresenta é: Jesus é o caminho. Segunda verdade que este texto nos apresenta sobre Jesus é: Jesus é a verdade. Poderia usar uma conclusão, uma forma de resumo, que seria: amados irmãos, nessa noite nós vimos 3 verdades essenciais do Evangelho. 3 verdades essenciais e fundamentais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu que a palavra-chave, ela te acompanha, te direciona, te dá um norte, traz luz para o sermão, faz com que as pessoas vão para casa entendendo que elas aprenderam naquela noite verdades sobre Jesus. E quando ela olhar para esse texto, isso vai estar brilhando na mente dela. Agora, eu havia te dito que você pode usar a palavra-chave tanto no tópico como está aqui, primeira verdade, Jesus é o caminho. Quando eu citei o exemplo, eu usei de forma diferente, só quem foi muito observador que viu. Primeira verdade, Jesus é o caminho. Então, como que seria usar essa palavra-chave na transição e não no tópico? Então, o tópico seria apenas Jesus é o caminho. Então, a palavra-chave não iria estar no tópico, iria estar na transição antes do tópico. É isso assim, ó. Vejamos mais uma verdade que este texto nos apresenta. Jesus é a verdade. Então, em vez de eu falar a segunda verdade, e observe um detalhe muito importante, e eu queria chegar aqui. Eu estou falando que é a segunda verdade, e essa verdade é que Jesus é a verdade. Ficou estranho, porque eu estou falando verdade e verdade. Não está errado. Mas só para você ver que eu posso trocar a palavra-chave sem interferir. Olha só, lições não servem lá para aquele exemplo nosso. Aplicações também não servem, ok? Mas aprendizado serviria, ensinamentos serviria. Vamos substituir essas 2 palavras lá para você ver como funciona. Então, ensinamentos. Vamos aprender nesta noite 3 ensinamentos sobre Jesus. Primeiro ensinamento: Jesus é o caminho. Segundo ensinamento: Jesus é a verdade. Viu que a palavra-chave, você não é escravo dela, e ela, quando você já fez tudo organizado, ela pode até ser substituída. Muitas vezes você monta o sermão com uma palavra-chave e Deus te dá a luz de uma palavra-chave ainda mais propícia para aquele momento. Poderia ser revelações, vocês que gostam de revelações,
Veja bem, 3 revelações sobre Jesus à luz deste texto. Primeira revelação, Jesus é o caminho. Este texto está nos revelando que Jesus é o caminho. Segunda revelação apresentada sobre Jesus por este texto, segunda revelação é: Jesus é a verdade. Agora vou usar a palavra-chave na transição. Vou usar em forma de pergunta agora para você ver. Mas lembrando que nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Qual é outra verdade? Eu estou falando de revelações. Qual é a outra revelação apresentada por este texto sobre Jesus? Veja que eu fiz uma pergunta usando a palavra-chave. Aí eu vou dar a resposta. A outra revelação, ou a última revelação, ou a terceira revelação, ou Jesus é o caminho. Ok? Viu como é simples? Como é fácil? Como fica bonito e organizado? Eu abençoei sua vida com esse ensinamento. Imagine o que está por vir. Nos acompanhe. Preciso muito que vocês nos ajudem a divulgar este trabalho. Que você envie, marque pessoas que pregam, envie para as lideranças, para que as lideranças espalhem entre as lideranças e esse vídeo chegue até aquelas pessoas que estão aprendendo, querendo entrar no ministério, jovens pregadores, novos pregadores. Esses conteúdos não estão sendo produzidos para pregadores de grande experiência, embora muitos irão se beneficiar, mas o foco é pegar pela mão aquelas pessoas que estão acostumando, que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus, contato com a homilética, que nunca fizeram um seminário, que não tem essa oportunidade, que muito menos tem condições, talvez, de investir em curso de homilética, que muitas vezes são armadilhas apenas para ganhar o dinheiro da pessoa. Nós vamos mudar a história da pregação no Brasil. Gente, é só para quem crê. Eu creio, é só para quem crê comigo. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. E eu creio que Deus vai fazer uma mudança na pregação no Brasil. Talvez você pergunte: Fernando, você não é um pregador muito experiente nem muito conhecido no Brasil. Você não tem autoridade para agora querer ensinar novos pregadores. E eu vou te dizer que é exatamente o contrário. Primeiro, quem foi Deus que colocou esse sonho no meu coração quando eu nem imaginava. Segundo, eu dou aula de homilética no seminário sério, presencial. Terceiro, é exatamente por eu estar começando recente que eu sei a dificuldade de cada um, o que cada um sofre, quais os medos, quais os temores, quais são aqueles momentos de instabilidade, como lidar com esboço. Eu sei muito bem sobre isso, porque eu acabei de viver e passar por isso, então eu consigo pegar na mão da pessoa e dizer: pode vir caminhar comigo, porque eu sei exatamente onde você está e o que você está precisando. Claro, por isso nós vamos nos limitar a um nível em que todos possam acompanhar. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos mudar a história da pregação no Brasil. Não é nosso propósito entregar nada pela metade, não é nosso propósito parar o projeto pelo caminho. Nosso propósito é ir até o final e mudar a história da pregação no Brasil.